Graça e paz, irmão. Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler O Grande Conflito, capítulo 10, A Europa Desperta. Um número crescente de pessoas aderira à causa de um heróico homem que, em tão terrível contenda, defendera a Palavra de Deus. A reforma estava constantemente ganhando forças. Germinava por toda a parte a semente que Lutero lançara. Sua ausência cumpriu uma obra que a sua presença não teria conseguido realizar. Outros obreiros sentiram nova responsabilidade. Agora que seu chefe fora removido, com nova fé e fervor avançaram para fazer tudo o que tivesse em seu poder. E aqui é importante, né? Sempre avante a obra da reforma, sempre prosseguindo adiante. Quando um se ausenta, outros tomam o lugar e continuam avante. Outros devem tomar o lugar e continuar avante. Nós vemos os nossos pioneiros da história, Ellen White, Josie Bates, Andrews, e parece que ninguém tomou a tocha ainda para seguir avante. São poucos aqueles que desempenharam um papel fundamental em avançar com o Evangelho. Muitas vezes a igreja começa a perder a identidade depois de algumas gerações, depois que os que iniciaram o movimento se foram. Isso pode ser visto em várias igrejas protestantes. Por que isso? Porque as pessoas perdem a identidade, porque as pessoas perdem o senso de que a obra deve continuar, devemos continuar progredindo, devemos continuar avançando. As pessoas perdem esse senso, perdem essa importância, não mantêm o mesmo fervor. Então começam a entrar elementos mundanos dentro da obra. Devemos também, um outro ponto importante aqui, sua ausência cumpriu uma obra que a sua presença não teria conseguido realizar. Muitas vezes a gente está saturando de afazeres, de tarefas. Muitas vezes estamos à frente da igreja, tomando todos os cargos possíveis, quando na verdade seria melhor nos ausentar um pouco, deixar que outras pessoas possam trabalhar também, para elas tomarem essa dianteira, irem para frente, avançarem com o Evangelho. Devemos tomar muito cuidado com esses pontos. Mas Satanás não estava ocioso, passou a tentar os que haviam experimentado em todos os outros movimentos de reforma. Enganar e destruir o povo, apresentando-lhes uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos, no primeiro século da igreja cristã surgiram também falsos profetas no século XVI. Então agora começa a surgir falsos profetas ali, se infiltrando no meio do povo com doutrinas demoníacas para destruir a obra. E nós vemos isso hoje querendo entrar em nosso meio. Pessoas vindo com as suas ideias, aquilo que elas têm na sua cabeça, que não está pautado na Bíblia, tentam pautar, tentam achar argumentos bíblicos para isso, mas não encontram. E tendem a causar dissensão, tendem a levar pessoas a fanatismos, a extremos. Uns querendo liberar tudo e outros querendo bloquear tudo. Não tem o equilíbrio de Cristo. Assim como eram os judeus antes de Cristo, que eles queriam liberar tudo, e os fariseus depois de Cristo, onde queriam restringir tudo e colocavam leis e regras ali que estavam fora da palavra de Deus, doutrinas humanas. E as doutrinas humanas sempre tentando entrar no povo de Deus. Seja para o extremo ou seja para o liberal. Devemos tomar cuidado com ambos, devemos ser como Cristo, equilibrado. Alguns homens profundamente impressionados com a agitação que ia pelo mundo religioso, imaginavam haver recebido revelações especiais do céu. Rejeitavam o grande princípio que era o próprio fundamento da reforma, que a palavra de Deus é a todo suficiente regra de fé e prática, e substituíram aquele guia infalível por norma mutável, incerta, de seus próprios sentimentos e impressões. E aí é que está o maior ponto. Sempre essas pessoas vai chegar num momento que não conseguem se sustentar com a palavra. E aí agora falam, eu recebi essa visão do céu, isso daqui provém de Deus. Tiram agora, colocam suas ideias como vindas diretamente de Deus, sem base nenhuma nas Escrituras.
E nós vemos isso hoje. Pessoas defendendo terra plana hoje. Porque diz que Deus não ia fazer uma terra redonda, ou sei lá o que seja. As pessoas defendendo coisas que não indefensáveis e querem colocar a Bíblia e pega um argumento ali, ó, um verso aqui, ó, que fala, olha, o abismo. E vão levando pessoas a essas ideias malucas, pessoas a extremos, pessoas a serem liberais demais. Tem os dois extremos brigando para entrar dentro da igreja. E eu e você, que estamos aqui estudando a palavra, devemos agora olhar como foi a vida de Lutero, olhar como foi a vida de Cristo e termos exemplos para nos pautar hoje, sempre no racional, sempre no equilíbrio, nenhum dos extremos. Mas é importante, né? Agora falei que de extremos, né? Mas não é morno. São extremos, mas não são mornos. É firme, fiel, fervoroso na palavra de Deus. Não morno, não em cima do muro. Não é esse o ponto. Isso veio aqui na cabeça, então é bom falar para alguns não acharem que tem que ficar em cima do muro. Não, tem que ser 100% aquilo que diz a Escritura. Sem querer tirar textos de contexto, sem querer achar doutrinas novas ali, aí começa a pegar diversas traduções da Bíblia para tentar achar alguma coisa em outro idioma. Ó, em francês está assim. E começam a tirar ideias dali que não estão na Escritura. Vamos continuar. A ação desses entusiastas criou não pequeno excitamento, ou seja, as pessoas adoram isso, adoram os extremos, adoram o liberalismo demais, adoram o fanatismo demais, porque as pessoas não conseguem ser equilibradas. Porque para sermos equilibrados precisamos estar conectados com Deus. Para ficarmos apenas nas Escrituras, devemos estar conectados com Deus, devemos estudar, devemos buscar, assim como nos vimos no vídeo de ontem, se eu não estou enganado, em que as pessoas elas queriam pagar pelos seus pecados, com as indulgências, com as promessas, com peregrinações, porque elas não queriam buscar um coração puro. É exatamente dessa forma, nos extremos, você não olha, não se autoexamina, não vê o coração, você fica focado em obras, ou fica focado em amor, e esquece que o amor nos transforma e nos leva a construir obras. Não são só obras e não é só amor. É uma união dos dois. Porque um revela o outro. Como diz em Tiago, me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. O fruto do novo ensino logo se tornou manifesto. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia. E esses ensinos sempre são isso, negligenciar a Bíblia. E Ellen White diz que ela não precisaria ter escrito nada se estivéssemos estudando a Bíblia. Os escritos de Ellen White são para nos levar à Bíblia. Enxergarmos coisas lá que não vemos, porque não estudamos, porque não nos aprofundamos, porque não temos um relacionamento com Deus. Na Bíblia nós vemos reforma de saúde, na Bíblia nós vemos vida no campo, na Bíblia nós vemos vitória sobre o pecado, mas somos incapazes de ver principalmente a vitória sobre o pecado. As pessoas não querem enxergar porque elas querem continuar pecando, querem ter uma desculpa para continuar pecando, para acariciar pecados. Eu sou pecador, nasci pecador, vou morrer no pecado. Porque não querem abandonar o pecado, não querem se afastar disso, não querem vencer. Se Cristo estiver ao nosso lado, é impossível a gente ficar caindo nos mesmos erros o tempo todo. Mas negligenciando a Bíblia, vamos colocando essas doutrinas demoníacas em nossas vidas. E aqui um ponto importante, tem que sempre falar sobre isso, tem que frisar isso. Não somos nós que vencemos. Eu venci, eu cheguei lá, eu não peco mais. É Cristo vivendo em nós. É Cristo que faz essa obra que é impossível a nós. Mas em Cristo, tudo é possível. Continuar. Percebeu o verdadeiro caráter desses pretensos profetas e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do Papa e do Imperador não lhe tinha causado perplexidade e angústia tão grandes como as que experimentava agora. Dos professos amigos da Reforma haviam surgido seus piores inimigos. Dos professos adventistas do sétimo dia irão surgir os nossos piores inimigos, porque
São essas pessoas que irão abandonar a fé, são essas pessoas que irão nos trair, são essas pessoas que não se apegaram a Cristo hoje, que vão nos delatar, que vão... Tá lá na luz. São essas pessoas que não se apegaram a Cristo hoje, que vão nos entregar, que vão querer ir contra nós, que vão trazer falsos argumentos fora da Bíblia para ir contra a verdade. Quando o inimigo nos trata mal, quando o inimigo nos persegue, quando o inimigo é oposição, a gente entende. Agora, quando os amigos se tornam a oposição, os amigos se tornam os perseguidores, aí a coisa fica mais difícil. E se pararmos para pensar nisso, o quão triste será aquela pessoa esteve no nosso batismo, estivemos no batismo dela, participamos das atividades juntos, montamos JA juntos, estávamos à frente louvando junto, fomos ao clube de desbravador juntos. Essas pessoas que apostatarem serão os nossos piores inimigos. Que tristeza, que dor. E a gente falando assim, né? Nossa, o irmão, coitado, ele vai se perder. Mas temos que olhar para nós. Será que eu não sou esse cara que vai sair e vai se tornar o pior inimigo da verdade? Será que eu já não estou me apostatando hoje? Será que eu já não estou me afastando hoje? Devemos refletir e pensar sempre nas nossas vidas. O que eu estou fazendo? Essa mensagem é para mim. Não é para mim colocar no meu irmão. É para mim. Será que eu vou ser o inimigo da verdade? Será que eu vou apostatar? Muito cuidado. Com grande cautela e humildade, se bem que com decisão e firmeza entrou em seu trabalho. Pela palavra, disse ele, devemos vencer e destruir o que foi estabelecido pela violência. Não farei uso de força contra os supersticiosos e incrédulos. Ninguém deve ser constrangido. A liberdade é a própria essência da fé. Que maravilha! E a gente vai estudar muito sobre a questão da liberdade de consciência nos decorrer dos capítulos do Grande Conflito. E aqui nós vemos, acredito que seja uma das primeiras citações que nós falamos sobre isso, pelo menos que eu tenha destacado. A liberdade é a própria essência da fé. Deus não quer forçar ninguém a nada. O amor de Deus não é um amor que seja condicional a alguma coisa, não é um amor que Deus quer comprar a gente, não é um amor que Deus quer forçar a gente. Então não devemos buscar a força, não devemos buscar a conversão de pessoas no pulso. Devemos tratar com amor, devemos levar o amor às pessoas, mostrar que o amor nos transformou, o amor que nos conduziu a Cristo, o amor que nos faz suportar o que tiver que suportarmos, confiantes que o Senhor está conosco. E fazemos isso livres, de própria consciência. Essa é a essência da fé. Mesmo que seja muito bom, não sei se é a palavra, vamos lá. Mesmo que esteja escrito que devemos guardar o sábado, e é bom guardar o sábado, é maravilhoso guardar o sábado. Seria bom se todos guardassem o sábado. Mesmo sendo maravilhoso que todos guardassem o sábado, não seria apropriado ter uma lei civil, uma lei dos governos terrestres que obrigasse as pessoas a guardar o sábado. Porque não seria uma coisa de livre e espontânea vontade, uma resposta ao amor de Deus. Seria uma coisa imposta. E é por isso que o decreto dominical é tão terrível, porque tira a liberdade e ainda forçando a ir contra Deus. Nunca devemos usar o uso da força para vencer os nossos adversários. Combatemos espadas com amor. Difícil isso, é muito fácil falar. Quando Cristo diz que para nós darmos a outra face, é exatamente isso. Pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei a ninguém, pois a fé é um ato voluntário. Palavras de Lutero. Não vamos constranger ninguém, não vamos forçar ninguém a nada. Devemos pregar, devemos discutir, devemos falar, devemos viver.
mas jamais forçar ninguém a fazer aquilo que fazemos. Vede o que fiz. Levantei-me contra o Papa, seus partidários e as indulgências, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei e escrevi. Isto é tudo o que fiz. E, no entanto, enquanto eu dormia, a palavra que eu pregava subverteu o papado, de maneira da qual nunca um príncipe ou imperador lhe vibrou semelhante golpe. E, contudo, nada fiz. A palavra só fez tudo. A palavra só fez tudo. Preguemos, vivemos, levemos o evangelho avante. E a palavra vai fazer aquilo que tem que fazer. Não vai ser eu e nem você, não vai ser nossas forças, não vai ser os nossos talentos. É a palavra que vai converter as pessoas. Devemos pregar a palavra, devemos viver a palavra. E é ela quem nos converteu, e é ela quem converterá aos outros. É ela quem faz todo o trabalho. É o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas. É o amor de Cristo. Não adianta sermos eloquentes, não adianta fazermos das tripas coração, não adianta nada de nós. O que nós devemos fazer é pregar e viver e falar e testemunhar e deixar que a palavra trabalhe na vida de cada um, permitir que a fé brote e seja um ato voluntário na vida de cada um. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do Evangelho trouxe de novo para o caminho da verdade o povo transviado. A palavra trouxe aqueles que tinham se desviado novamente para o aprisco. Aqueles que se animaram com os burburinhos, com as revelações do céu que não estavam na palavra. Quando olharam novamente para a palavra, abandonaram tudo aquilo que era de errado e voltaram para a palavra. Como nós vamos buscar aqueles que estão afastados com a palavra? Palavras de amor, com a nossa vida, testemunhando, falando, lembrando. Não abandonemos aqueles que estão afastados. Não abandonemos aqueles que estão perdidos dentro, aquelas dracmas. Muitas vezes estamos olhando só para a ovelha perdida que está gritando desesperada, mas esquecemos que há dracmas dentro da igreja. Não esquecemos que há filhos pródigos, irmãos mais velhos dos filhos pródigos dentro da igreja. Devemos pregar mais a palavra, porque ela vai converter, porque ela vai trazer de volta. Satanás está constantemente procurando enganar os homens e levá-los a chamar ao pecado justiça e à justiça pecado. Quão bem-sucedido tem sido seu trabalho! Quantas vezes a censura e a exprobação são lançados sobre os fiéis servos de Deus, porque se mantêm destemidos em defesa da verdade. Os homens que não passam de agentes de Satanás são louvados e lisonjeados, e mesmo considerados mártires, enquanto os que deveriam ser respeitados e apoiados pela sua fidelidade a Deus são deixados a sós, sob suspeita e desconfiança. Satanás está fazendo esse trabalho de perverter o que é pecado em justiça e a justiça em pecado. E as pessoas, próprios agentes de Satanás, infiltrados, lobos em pele de cordeiro, estão sendo glorificados, estão sendo louvados dentro das igrejas, porque vem uma falsidade ali, porque estão se deixando levar pelas mentiras e pelos enganos, e aqueles que estão sendo fiéis, seguidores da palavra, buscando levar a verdade, estão sendo vistos com desconfiança. Corajosamente, Lutero defendeu o evangelho dos ataques que vinham de todos os lados. A palavra de Deus se demonstrou uma arma poderosa em todo o conflito. Vamos de novo. Corajosamente, Lutero defendeu o evangelho de todos os ataques que vinham de todos os lados. Ele defendeu o evangelho. Não importava de onde viesse o ataque. Ele defendia. A palavra de Deus se demonstrou uma arma poderosa em todo o conflito. A palavra de Deus era a arma que ele usava para combater os ataques, para defender o evangelho. Era a palavra de Deus que era a defesa. E é a palavra de Deus ainda hoje que é a defesa do evangelho contra essas doutrinas malucas que surgem por aí cada vez mais. A palavra de Deus.
Qualquer lugar em que pudesse obter auditório lhes era um templo consagrado. A verdade proclamada com tal energia e segurança propagava-se com poder irresistível. Será que todo lugar que podemos pregar está sendo um templo consagrado? Que podemos levar a mensagem está sendo um templo consagrado? Será que o meu trabalho está sendo um templo consagrado? A escola, a faculdade, na minha roda de amigos, na minha rua, no meu bairro? Será que a voz de Deus está sendo ouvida nesses lugares porque eu estou me consagrando a Deus? Ou não são nada, são apenas as folhas passando e caindo, a solidão, a tristeza, a angústia dessa vida, e nós com a mensagem que pode transformar corações, que pode converter as pessoas, que vai mostrar o verdadeiro amor, trazer a paz de Cristo para a vida de cada um daqui, desses perdidos nesse mundo. Estamos deixando passar oportunidades importantes. Queria salvar, sim, essas pessoas. E o que a gente já viu recentemente, no outro estudo, o sangue desses, que não ouviram as nossas palavras, recairá sobre mim e sobre você, se negligenciarmos essa obra que temos que fazer. Em vão se invocavam tanto autoridades eclesiásticas como civis a fim de aniquilar a heresia. Em vão recorriam à prisão, tortura, fogo, à espada. Em vão, nada vai fazer o fiel Filho de Deus retroceder. Nem a morte, nem o que quer que seja. Nem principados, nem potestades, nem a altura do céu. Nada irá nos afastar do amor de Deus e de continuar vivendo, e de continuar pregando, e de continuar testemunhando. Assim era com eles no passado, com os mártires, na Reforma, com os primeiros cristãos na igreja primitiva. E assim tem que ser conosco hoje. Mas hoje estamos tão acostumados com esse mundo que só de pensar em dificuldade eu já começo a colocar em dúvida a Deus. Qualquer dificuldade que seja, tropecei, já reclamo com Deus. Não temos fé, não temos confiança, não buscamos. Milhares de crentes selaram a fé com sangue. E não obstante a obra prosseguia, não importava se tirasse. Era um cristão morria, aparecia mais 3 no lugar. Aquele sangue derramado, o sangue do fiel derramado, convertia outras pessoas porque viam a fidelidade, porque viam o amor. Ninguém morre por uma mentira, sabendo que é mentira. A perseguição servia apenas para propagar a verdade. E o fanatismo que Satanás se esforçou para confundir com esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a de Deus. Todas as tentativas de Satanás de subverter a palavra, de subverter a Deus, de enganar as pessoas, sempre caem por terra. E hoje é um dia que devemos clamar pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos nós testemunhar hoje os enganos que estão sendo pregados em nossa volta. Milhares de pessoas, milhões, bilhões de pessoas indo em direção à perdição eterna, porque não conhecem e não veem a diferença entre o santo e o profano, entre Cristo e Satanás. E muitas vezes porque eu e você negligenciamos, porque eu e você não vivemos, porque eu e você não somos fiéis. Hoje é o dia de transformarmos a nossa vida, de buscarmos reavivamento e reforma. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro texto que queira comentar, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, e que possamos viver pela palavra, que a palavra seja a nossa arma em mão, Senhor amado. Que possamos, Senhor, testemunhar dia e noite, a todo instante, em qualquer lugar, do Teu amor, a transformação que o Senhor fez em nós, Senhor amado. Por favor, te pedimos, Senhor, nos dê força, nos capacite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.